Eu oro em nome de Jesus e eu peço a Deus em nome de Jesus que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Se você compreender o que o Espírito Santo vai te dizer hoje, sua vida vai mudar mesmo. E você vai descobrir por quê. Mateus 5. Verso de número 43. Perdão, irmãos, Mateus 5, 21, perdão. Mateus 5, 21. São palavras de Jesus e ele diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matará, mas quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo ou ímpio estará sujeito ao inferno de fogo. Se você, ao trazer a sua oferta ao altar, e ali no altar você se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, e o seu irmão tem contra você, deixa a sua oferta, e vai primeiro reconciliar com o seu irmão, e depois você volta e faz a sua oferta. Agora presta bem atenção, irmão, em nome de Jesus, verso 25 e 26, preste bem atenção, isso aqui é muito contundente. Entra em acordo, sem demora, com o seu adversário, enquanto caminha com ele, para que o seu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e você seja recolhido à prisão. Em verdade te digo, que você não sairá de lá enquanto você não pagar o último centavo. Amém? Em nome de Jesus, irmãos, eu quero falar uma coisa da parte de Deus que pode realmente transformar a sua vida, suas relações em algo muito melhor. Eu quero falar sobre fortalezas e fraquezas. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 4, ele diz que as armas do nosso exército não são armas humanas, mas são armas poderosas que vêm de Deus, para destruir as fortalezas. O que é uma fortaleza? Fortaleza aqui é uma linguagem espiritual para se referir a um paradigma de pensamento. O que é um paradigma de pensamento? A maneira com a qual ou pela qual você pensa, entende, interage com tudo ao seu redor. A maneira com a qual você pensa é a maneira pela qual você vive. A maneira pela qual você pensa é a maneira que você vai reagir, é a maneira que você vai viver. E existem algumas estruturas de pensamento em nós que são tão fortes, tão antigas, elas foram tão bem plantadas há tanto tempo, que não é difícil você ouvir, ou talvez você mesmo já disse: eu penso assim, eu vou fazer assim. É assim que eu penso. Quando uma pessoa diz assim, é assim que eu penso, ela está dizendo o quê? Não importa o que você diga, não importa se você vai trazer uma nova razão, não importa se você vai trazer uma nova maneira de olhar, é assim que eu penso. E alguém pode perguntar, mas por que você pensa assim? Porque eu vivo assim desde que eu não me conheço por gente, então é isso aqui, é isso daqui. Só que aquilo ali pode estar totalmente errado, totalmente equivocado, mas
é a maneira que está construído dentro da sua mente, é a sua forma de pensar. Isso aí é a fortaleza na mente. Fortaleza é muro alto, portões altos, guardas em cima, é um muro impenetrável, um castelo, uma fortaleza. Só que é uma fortaleza dentro da sua mente, e é uma fortaleza feita de pensamentos, de ideias, de resoluções que você mesmo teve ou recebeu de alguém. Amém, irmão? Isso é uma fortaleza. Nós estamos falando essa noite sobre fortalezas e fraquezas. E o que é uma fraqueza? É diametralmente ao contrário. Fraqueza, enquanto a fortaleza são muros altos, portões altos, guardas, a fraqueza é um campo aberto, é o portão derrubado, é um muro baixo. Enquanto a fortaleza fala de um local impenetrável e inalcançável, a fraqueza fala do quê? Qualquer um, a qualquer hora, pode acessar a sua mente. Quantas vezes você talvez já ouviu falar assim: ah, esse povo é massa de manobra. O que é uma massa de manobra? O que é uma massa de manobra? É uma quantidade enorme de gente, é um povo, um grupo muito grande, numeroso de pessoas, que é dominado por um pensamento único. E quando aquele locutor, quando aquela pessoa, quando aquele orador, quando aquele mestre, quando aquele professor, quando aquele cantor, quando aquele pastor, quando aquele artista, ele abre a boca e começa a falar, as pessoas começam a fazer isso aqui, ó. É isso aí. É isso aí. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido, em nome de Jesus. Jesus Cristo não é um Deus que destrói os seus pensamentos. Jesus Cristo não é um Deus que anula os seus pensamentos, porque Jesus Cristo não precisa fazer isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convencerá dos nossos pecados e de todas as outras coisas. Como é que o Espírito Santo nos convence? Batendo em mim, me colocando em um monte de ciladas? Não. Como é que acontece o convencimento de Deus? Você pensa de uma maneira, você vive de uma maneira. O Espírito de Deus é alguém tão poderoso, tão inimaginavelmente poderoso, que quando ele começa a falar com você, não é que ele anula a sua inteligência, ele apresenta um nível de inteligência inimaginavelmente maior que o seu. Então ele convence você em microsegundos. Por quê? A verdade de Deus é tão maior, ela é tão lógica, ela é tão linda, ela é tão maior, que toda aquela cadeia de pensamentos pela qual você viveu a sua vida inteira, ela se transforma em pó, em fração de segundos. Isso é muito importante para você, irmãos, para você entender que você, que é de Deus, você serve um Deus inteligentíssimo. E um Deus inteligentíssimo, desculpa a expressão, não precisa estar rodeado de pessoas tolas ou burras ou ignorantes, porque muitas pessoas pensam, igreja é coisa de pobre e ignorante, de gente que não bate bem na cabeça. Eu te digo ao contrário, a fé e a palavra de Deus é só para gente muito inteligente, muito mesmo, porque é inconcebível não crer em Deus. É inconcebível. E para isso eu fecharia a minha Bíblia e colocaria ela de lado, para nós falarmos a noite inteira sobre ciência, sobre astronomia, sobre física, e tudo vai levar a saber o quê? Existe um Criador. É impossível que não exista um Criador. É impossível cientificamente que não exista um Criador. Mas isso é uma conversa para outro dia. Fortalezas e fraquezas. Fortaleza, ninguém passa. Fraqueza, qualquer um entra. É o que nós conhecemos muitas vezes aí, né? Uma nomenclatura do mundo que diz assim: Maria vai com as outras. O que é o Maria vai com as outras?
é alguém que é muro baixo. Qualquer conversa leva a ele. Qualquer história ganha a mente dele. Não importa se você já conhece uma pessoa há 10, 20 anos. Chega uma outra pessoa e fala: você viu como é que o Tiago está andando agora? E ele me vem com uma outra história, e porque a minha mente é fraca, eu anulo 20 anos que eu conheço esse cara e começo a acreditar em 5 segundos do que ele falou. Isso é uma mente fraca. Mas tem uma maneira, que é a maneira com a qual Deus trabalha com você. Escute bem. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz assim: que se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós não estamos sem correção do nosso Pai, porque o Pai verdadeiro corrige o filho a quem Ele ama. O que é correção? É a destruição da fortaleza, é a quebra da estrutura de pensamento que te leva ao erro. Esse é Deus verdadeiro. De modo que lá em Hebreus 12 diz assim: se existe alguém que está sem correção da parte de Deus, ele não é filho de Deus. A Bíblia o trata com esse nome, bastardo. O que é um bastardo? É um filho ilegítimo. Ele anda no meio dos filhos, mas ele não é filho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aqui nós temos uma passagem incrível, incrível. Ela diz assim: que nós devemos entrar em acordo com o nosso inimigo, com o nosso adversário. Escute, irmãos, a palavra acordo, concordância e adversário na mesma linha não cabem aqui, ó. Porque adversário é o quê? Alguém que está contra mim. E se alguém está contra mim, não tem acordo. Não é assim? Se ele quiser, ele que baixa a bola, e aí é ele que venha concordar comigo. A grande maioria dos seres humanos é assim. Por isso que a grande maioria dos seres humanos passa 10 anos, ele é a mesma pessoa. Ele não cresce como ser humano, ele não cresce na sua inteligência espiritual, não acontece nada. Então Jesus vem e fala: no meu reino é diferente. Sabe o que você vai fazer? Você vai entrar em acordo com o seu adversário enquanto vocês dois estão no caminho, ou pelo caminho. O que é que Jesus está dizendo? Enquanto você estiver vivo, o caminho é o caminho da vida, é o tempo que nós temos de vida aqui. Só que ainda não bate, porque entrar em acordo com o meu adversário, não. Porque quando nós ouvimos a palavra adversário contra mim, uma outra palavra salta, a palavra acusação. O que é que o adversário faz? Ele acusa você. E o que é acusar uma pessoa? Inclusive, um dos nomes de Satanás na Bíblia é acusador. Apocalipse diz que um dos nomes de Satanás é acusador dos irmãos. Como é que eu vou concordar com Satanás? Você é louco? Está doido? Nunca, jamais, está amarrado, lá. Quando nós ouvimos a palavra acusação, nós somos remetidos a quê? Alguém está apontando para mim, olhando nos meus olhos e falando na minha cara, com o dedo em riste assim, de uma maneira bem agressiva, os meus defeitos, e ele está apontando para mim. Então eu estou sendo acusado. Quando nós estamos sendo acusados, qual é o sentimento que vem no nosso coração? Esse aqui, ó. Você rapidamente levanta as suas mãos e sai em sua própria defesa, fazendo uma coisa chamada contra-argumentação. O cara fala e eu falo, e ele fala e eu rebato, e ele fala e eu rebato, e ele fala, eu provo o contrário, e ele fala e eu digo que não. Não é assim, irmãos? Isso aqui que é discussão, ó. Discussão é isso aqui. Briga é isso aqui. Aí Jesus vem e fala assim, ó: sabe esse negócio? Sei. Então concorda com o seu inimigo. Não vou concordar. Não vou fazer um negócio desse.
E aqui Deus falou uma coisa comigo, muito importante, que está mexendo comigo, meu coração, e eu quis trazer isso para toda a igreja. Qual é então a diferença entre acusação e exortação? Você saberia? Porque nós andamos tanto assim, irmãos, a gente anda tanto assim, a gente tem tanto espinho, a gente está tão armado, que ninguém mais pode falar nada para a gente nessa vida. A gente não consegue mais diferenciar exortação e conselho de acusação. E por isso, centenas de milhares de pessoas continuam, como no texto, presas. Porque quem não concordar com o inimigo, quem não concordar com o adversário pelo caminho, esse adversário vai entregar ele na mão do juiz. E o juiz vai julgá-lo e entregá-lo na mão do oficial, e o oficial vai prender ele. E a Bíblia diz aqui, você leu comigo? Você não sairá desta prisão até que você pague o último centavo. Essa é uma linguagem que aponta para vários lugares. Mas o fato é o seguinte, você sabe diferenciar. Você saberia diferenciar se alguém chamar você: olha, irmã, eu preciso falar, ô, irmão, eu preciso falar com você uma coisa. Ah, sim, pois não. Então, cara, eu quero te falar, você está tendo um comportamento, você está fazendo tal coisa, você está falando de uma maneira, você está se comportando de uma maneira, muitas pessoas falariam essa frase aqui, ó. Automaticamente, quando ele começa a ser confrontado, quando ele começa a ser exortado, ele já começa a balançar a cabeça. E antes que a outra pessoa termine de falar, então deixa eu explicar, ele fala essa frase. Então, deixa eu explicar para você. Como é que se chama isso? Autodefesa. Não há mais acordo, não há nem diálogo, não há nada. Porque quando uma outra pessoa, deixa eu falar uma coisa para você, não, ninguém pode falar nada para mim. Isso é uma posição de soberba e orgulho terrível. Por quê? Você está se colocando numa posição absoluta. Eu sou absoluto. Tudo que eu falo, penso e realizo, eu não preciso da opinião de ninguém, eu estou sempre certo. Sabe como é que é o outro nome que a gente pode chamar uma pessoa assim? Monstro. Ditador. Por quê? Porque inquestionavelmente ele vai viver pisando em outras pessoas. Uma pessoa que age e vive dessa maneira, não tem como ele viver sem machucar os outros ao seu redor. Ele vai ferir. Sabe por que ele vai ferir? Porque ele não pode ser mudado por Deus. Ele não pode ser transformado. Sabe por quê? Porque eu não preciso ser transformado. Quem precisa ser transformado é você, eu não. Então a irmã vem: olha, pastor, eu quero falar uma coisa para você. Você falou um negócio lá, ficou feio um dia que você falou. Eu posso tomar duas atitudes. Falei: então, irmã, né, mas deixa eu explicar para você por que eu falei. Ou eu posso ouvir uma senhora que tem idade para ser minha mãe dizer: obrigado. Obrigado porque você me avisou. Mas quantos serão humildes para fazer isso? Enquanto a acusação vai na direção das suas fraquezas, a exortação e o confronto e a correção muitas vezes bate na sua fortaleza. E aqui que Deus me deu essa palavra, porque tem muito crente, tem muito cristão, tem muita pessoa que crê em Deus que está apanhando mais que tamborim na festa, como dizia minha avó. Pessoas que estão apanhando da vida, pessoas que estão apanhando nos sentimentos, pessoas que estão apanhando. Ele não consegue passar uma semana sem tomar uma burdoada do universo, da vida. São pessoas que sempre andam de cabeça baixa. Elas sempre têm uma razão para chorar, que não é o choro na presença e na alegria de Deus, não. Ela está sempre magoada, ela está sempre ferida, ela está sempre ali no extremo. Então Deus falou uma coisa, quando eu estava orando esses dias, Ele falou assim para mim: se existe uma área da sua vida onde você constantemente sofre das duas coisas, é uma:
ou o diabo encontrou suas fraquezas, ou Deus encontrou a sua fortaleza. Porque quando Deus encontra a fortaleza na sua mente, sabe o que ele começa a fazer? Ele pega um ariete. Sabe o que é um ariete? Todo mundo sabe, não? Ariete é aquele negócio que você vê em filme, aquelas portas de castelo, e aí vem aqueles homens com uma tora bater contra aquela parede, contra aquele muro. Porque Deus, a vontade de Deus, irmãos, é derrubar as fortalezas que existem na sua mente. Por isso que Paulo, em Coríntios, ele diz que nós temos que ter a mente de Cristo, e não a nossa, e não a do outro. A única mente que tem que estar dentro da sua cachola é a mente de Cristo. Não é a minha, não é do seu vizinho, da esposa, do marido, do pai, da mãe, não. É a mente de Cristo, porque só a mente de Cristo é altíssima, inteligentíssima, cheia de sabedoria e sublime. Você pode pegar qualquer pensador, filósofo da terra, a única coisa que ele faz é filosofar sobre a vida. Quando Deus encontra essas fortalezas em nós, essa sua maneira de pensar, essa sua maneira de enxergar as coisas, Deus vai bater contra isso aí. E isso gera sofrimento em nós. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não quer abandonar a maneira com a qual nós temos vivido até hoje. Eu não quero dizer para todo mundo que eu estava errado, porque a única coisa que eu tenho é que eu estou certo, sempre certo, toda hora certo. Então quem está sempre certo nunca pode ouvir nada, ele só fala a todo momento para os outros, ele não ouve. Sabe por quê? Porque eu estou certo. O que você vai falar para mim? O que você vai falar para uma pessoa que está sempre certa? Você só pode falar uma coisa, bater palma para ele. Nossa, como você é maravilhoso. Nossa, a senhora é maravilhosa. Você é muito inteligente. Ei, inteligente. Eu não posso ouvir nada, eu estou sempre certo. E porque eu estou sempre certo, e essa é a minha fortaleza, que me está levando à soberba, ao orgulho, e para um lugar longe de Deus, e longe do próximo, porque quem está sempre certo, quem é sempre a pessoa que tem a última palavra, ela não precisa nem de Deus, e nem do seu semelhante. Quer dizer, ela acha, né? Até o dia que ela for parar num hospital e não tem para quem ligar. Até o dia que ela está vindo de carro lá de, sei lá, Campos do Jordão, 3 horas da manhã, fura o pneu, aí você puxa no celular, não tem um contato de nenhuma pessoa. Sabe por quê? Porque ninguém quer ser seu amigo, isso é insuportável, cara. É ruim demais ficar perto de gente assim. Isso é a soberba, isso é o orgulho. A humildade é o extremo oposto. É uma pessoa solícita, que mesmo que ela saiba, mesmo que ela entenda de tudo, ela é humilde para ouvir o que o outro tem para dizer. Porque ela sabe que ninguém, exceto Deus, sabe tudo. Então ela pode ouvir uma criança falando. Ela olha uma criança e ela aprende com uma criança. Isso é humildade. E Deus tem vários ensinos profundos e graves. Você vê o livro de Provérbios, escrito por um homem chamado Salomão, né, aquele que recebeu a sabedoria de Deus. E uma vez ele perguntou: Deus, o que eu faço para ser um homem inteligente e sábio? Sabe o que Deus falou para ele? Vá para a melhor faculdade que você puder. É isso? Você quer ser o mais sábio? Você quer ser o mais humilde? Ah, eu quero, Deus, legal. Procura um formigueiro. Quê? Não, Deus, você não entendeu, Deus. Espera aí, deixa eu falar de novo, acho que você não está entendendo. Eu quero ser o mais sábio de todos, o mais inteligente, o cara, eu quero ser o cara, entendeu? Entendeu agora, Senhor? Deus, entendi. Procura um formigueiro. Provérbios 6. Aprende com a formiga. Como é que se vive? Aí eu pergunto para você: qual é o ser humano na sua sanidade normal
que vai parar e vai ficar olhando as formigas trabalharem, a abelha, ou os outros qualquer animais que tem. Eu vou te dizer uma coisa: a sabedoria, a engenhosidade, a inteligência e o poder infinito de Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que ele se revela através de toda a criação. Olha para as criaturas e as criações de Deus, e você vai ver ali engenhosidade e inteligência. A maior técnica e as maiores mentes científicas do mundo, até agora, não conseguem explicar como é que uma aranha pode produzir dentro de si mesma um material como a teia. E como é que ela pode fazer aqueles desenhos da teia da aranha que você vai lá e faz assim com a mão, porque tudo feio. Mas quando você para olhar, como é que um bichinho desse pode fazer uma coisa dessa? Como é que pássaros podem sair do extremo sul da Argentina, pássaros, e irem para o Canadá todos os anos, enquanto eles viverem, sem errar o caminho, sem bússola, sem GPS, sem sinais, sem nada? E a gente poderia virar noites e noites falando de milagres e coisas extraordinárias de Deus. O fato é, você saberia discernir, você saberia compreender se você está sendo confrontado para ser moldado e consertado, ou você está sendo acusado nas suas fraquezas. O diabo é aquele que acusa na fraqueza, mas Deus é aquele que luta contra as fortalezas. Agora, sabe por quê, irmãos? Você tem que entender isso, porque as duas naturezas estão dentro de você. Tem áreas onde você é fraco, e o diabo pode estar te acusando, o diabo pode estar indo para cima de você nessa área da sua vida, não consertada. Mas tem áreas onde você é tão forte que nem Deus pode entrar, então Deus vai começar a bater no muro. Tanto o diabo que ataca nas fraquezas vão fazer você sofrer, quanto Deus que bate nas fortalezas de orgulho vão nos fazer sofrer. A gente sofre dos dois jeitos. Quantos estão entendendo isso daí? E aí nós voltamos para o texto e vemos Jesus falou: sabe o seu inimigo? Sabe aquele que te acusa? Concorda com ele. Isso aqui é um nível, irmão, espiritual mais alto. Sabe por quê? A grande maioria das pessoas, se ela for confrontada ou acusada, para ela é a mesma coisa, porque ela não ouve nada de ninguém, ela reage contra o que os outros têm a dizer. E alguém diz assim: olha, mas a pessoa, não, já discerni, a pessoa está me acusando. Você realmente descobriu que alguém está te acusando os seus erros? Sim, mas eles estão acusando o quê? Estão acusando os meus erros. Então concorda com ele. O que Jesus está dizendo? Até quando o diabo botar o dedo na sua cara e falar: você é um hipócrita, cara, sabe o que você faz? Obrigado. Ainda bem que Deus liberou você para vir acusar na minha cara aqui, porque agora você, diabo, acabou de se tornar um tipo de instrumento de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque você acabou de revelar o que eu não estava vendo. Você botou o dedo na minha cara para me acusar de coisas que eu estava fazendo, pensando e sentindo, que eu não estava percebendo. Você veio me acusar, né, Satanás? Eu concordo com o que você está falando. Primeira coisa que acontece, você desarma o diabo imediatamente. Você desarma o diabo imediatamente. Por quê? Porque a única coisa que ele não quer e espera que você concorde com ele. Ele espera que você lute contra o que ele está dizendo. Ele espera que o crente fale assim: está amarrado isso aí em nome de Jesus, sai, porque eu não aceito isso, né? Essa palavra está dentro da igreja aqui, ó, essa aqui, ó, eu não aceito isso. Ai, viu? A gente, irmão, devia fazer stand-up comedy. Olha só a empáfia do ser humano. Eu não aceito isso. Você não aceita o que, querido? Que alguém está falando, mesmo que seja o seu inimigo, mesmo que seja uma pessoa, um desafeto seu,
Porque você tem que entender o seguinte: certa vez, escute isso, certa vez Jesus chegou diante dos seus acusadores. Ele não estava com a patotinha dele, ele não estava com os discípulos dele que diziam amém, 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 amém para ele, não. Jesus saiu do meio dos discípulos e foi lá no meio dos fariseus e escribas e falou assim: ó, quem de vocês aí me acusa de pecado? Pode falar. Meu, isso é autoridade no céu e na terra. Jesus foi lá nos inimigos e falou: alguém aí tem alguma coisa contra mim? Pode falar. Nos inimigos. Muitas vezes a gente fala comigo: ô cara, seja sincero, o que você acha de mim? O cara começa a falar em 10 segundos, você falou: louco, cara, não é isso aí não, que isso, tá louco? Não é isso não, cara, acho que você não é meu amigo mais não. E a gente não muda. Irmãos, o que Deus mais faz com o ser humano nesse livro é confrontar o ser humano, é botar o ser humano contra a parede. Porque o ser humano, irmão, é uma criatura tão soberba e arrogante, que me faz entender plenamente porque é que Deus criou o inferno. Porque não há outra solução para uma criatura tão terrível como o ser humano pode se tornar. Como eu já falei, nós temos desculpa a expressão, a gente tem a moral de nos tornarmos piores que os próprios demônios. Ah, não, pastor, agora você está falando mesmo. Ah, não vai ter que mostrar na Bíblia, delícia. Lá em Tiago capítulo 2, Tiago faz uma pergunta e fala assim: olha, vocês acreditam que Deus é um só? Sim, amém, aleluia. Então, até os demônios creem e tremem. Qual é a diferença entre nós e os demônios? Os demônios creem e tremem. Por quê? Porque eles sabem e conhecem que Jesus é Deus. Mas para os demônios é impossível uma coisa que para você é possível: conhecer, temer e amar a Deus, e amar esse Deus, e amar esse Jesus. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então o diabo começa a apontar os seus defeitos e fica assim, ó. Aí você fala: não, estava errado, sai daqui, aquela coisa. Deixa ele terminar de falar. Fala: Satanás, você vem me acusar? Fala aí então, quais são as suas acusações? E ele vai falar na sua cara: você é isso, você é isso, você é isso, você é aqui, ó. A hora que ele terminar, você fala assim: amém, eu concordo. O diabo: o quê? Como? Não pode. Quando Jesus está falando assim, concorda com o seu adversário, ele está falando assim, ó: o seu adversário pode ter informações sobre você numa área onde você não tem coragem de ir. As suas falhas, os seus pecados, as suas imperfeições. Você está entendendo? A gente não anda por lá. A gente só anda onde? Onde a gente é um sucesso. A gente só fala da gente o quê? Das nossas qualidades, que a gente é um sucesso, que a gente é isso. Pouquíssimas pessoas andam no vale da sombra da morte, né? Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas de descanso por amor. Olha que lindo, olha que lindo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Quem é que no seu juízo perfeito vai andar num lugar desse? Eu vou te dizer: o Filho de Deus, que é maduro. Por quê? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. O seu cajado, cajado na Bíblia é autoridade, e o seu bordão me consolam. Isso aqui, irmãos, isso aqui dá um choque na nossa mente normal. Por quê?
O que o salmista está falando? Ainda que eu ande em lugares tão negros dentro de mim mesmo, tão escuros, lá no fundo da sua mente, não é nessa capa que a gente apresenta para os outros, não, é lá nos lugares escuros da sua mente, onde Jesus fala assim, ó, quem matar o seu irmão é réu de juízo. Mas em 1 João diz assim, antigamente o problema era matar o irmão. Agora, sabe quem é que anda matando o outro? Quem odeia o outro. Se você odeia uma pessoa, você já matou ela. Você já é um assassino, diz a palavra de Deus. Quantas pessoas, já falei isso aqui, quantas pessoas andam dizendo assim, para mim fulano morreu. Eu já vi isso aí. Para mim, depois disso que aconteceu, o Marcelo morreu. E aonde é que eu enterrei ele? Aqui, ó. Então eu sou um cemitério ambulante. Tem um monte de gente enterrada no meu peito. Um monte de gente que eu matei. Aqui, ó. Um monte de gente que eu continuo cumprimentando, mas eu te matei aqui dentro. Não quero mais nada com você não, velho. Não quero mais andar com você não. Eu te trato por educação máxima. Quantos estão entendendo, irmãos? Aquele lance da educação, mas se eu puder até ser mal educado, eu não quero nem te olhar, eu não quero nem estender a mão para você. Eu só dou a mão para você porque protocolos sociais. Mas aqui dentro eu já matei você. Quando é que você sabe que você matou uma pessoa dentro de você? Quando você não quer mais andar com ela. Quando você olha para ela e fala, não dá. Você matou ela. E aí você vai enterrando essa galera dentro do seu peito. Aí você vai orar e quer que o céu se abra. Não há nenhuma passagem da Escritura que Deus diz que Ele ouve a voz que sai dos cemitérios. Ele ouve a voz dos seus filhos. Quantos estão entendendo, irmãos? Por isso que Jesus falou em Mateus 23, vocês são igual sepulcros caiados, vocês são túmulos bonitos por fora, mas tem ossos de mortos dentro de você. Quem é alguém que é um sepulcro caiado? É isso. Quem é alguém que é um túmulo ambulante? Ele está ali, ó, ele está vivo, ele interage, ele faz compra, ele vai no banco, ele trabalha, só que aqui dentro ele carrega um monte de gente que ele matou. E aí o diabo fala na boca de alguém, você é um hipócrita, rapaz, você é um fariseu, você é um crente de metijado, você vai lá na igreja, mas eu conheço a sua vida, fala na boca de alguém. Aí o que você faz? Vou dar um murro na cara, vou dar um murro na sua cara. Muita gente já sai do braço, sabe por quê? Ninguém fala essas verdades para mim. Porque, irmãos, o fato do diabo acusar alguém, ou uma pessoa usada pelo maligno acusar alguém, não diz necessariamente que é tudo mentira. Pode ter muita verdade na boca do seu inimigo, porque senão ele não tem autoridade para falar nada para você. Jesus falou assim, ó, aí vem o príncipe desse mundo, o diabo, e ele não tem nada comigo e eu não tenho nada com ele, não tem nada. O diabo nunca acusou Jesus de coisa nenhuma. Ele tentava Jesus, ele ficava andando ao lado de Jesus, ele ficava tentando pegar Jesus. Nem os fariseus. Alguém aí tem alguma acusação para falar de mim? E a Bíblia diz que todo mundo calou a boca. Os inimigos. Já pensou você chegar para aquela pessoa que você sabe que não gosta de você? Fala, ei, meu irmão, escreve num papel aí 10 defeitos meus. Ele fala, 10 ou 10 mil? Ele arrebenta com você, velho. Aí você pega o papel, amassa, seu palhaço, agora nós vamos brigar. E se no meio daquelas acusações tiver verdade? Porque isso Jesus está falando. Presta bem atenção no que o seu inimigo, o seu adversário está dizendo, porque ele está atacando as áreas de fraqueza. A acusação vai em direção à fraqueza, o confronto e a correção vai em direção às nossas fortalezas, vai doer dos dois lados. Então, se o maligno, alguém está
apontando você? Como saber a diferença? E aí tem uma outra coisa que Deus colocou no meu coração. Qual a diferença entre ser confrontado e acusado? Sua maneira de interpretar e reagir. Essa é a diferença. Não importa o que os outros estão dizendo, se é bom ou mal. Importa é como é que você lê. Importa é como é que você se comporta quando o outro está falando alguma coisa, ou quando estão dizendo de você. Olha, falaram mal de você lá não sei aonde. O que a gente faz? A gente busca 2 ou 3 pessoas e começa a construir uma contra-argumentação para no final daquela conversa eu provar para 10 pessoas que eu estou certo e ele está errado. Você acabou de construir uma fortaleza espiritual de orgulho. E se alguém lá, eu fui pregar num lugar, e aí saiu um comentário lá que no meio da minha pregação, eu falei umas palavras que eu não devia ter falado, palavra chula, palavra feia. Esse dia uma pessoa muito querida minha chegou para mim e falou: o que está acontecendo com você? O que aconteceu com você? Eu falei: por quê? Na última pregação que você fez lá, você ficou falando velho toda hora. Ô louco, velho. Ô louco, mano, isso aí, velho. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei: é mesmo? É, falei, coisa feia. Ela falou assim: que coisa feia para você estar no púlpito e tal. Eu poderia reagir de 2 maneiras. Qual? Mas eu estou trocando um papo legal com a galera para dar uma descontraída. Eu poderia sair fora. Eu poderia construir um argumento. Eu poderia construir uma desculpa com embasamentos bíblicos, sociais, de comunicação, e eu ia sair por cima. Deus falou para mim assim: ó, baixa a mão, deixa ela falar. E falou, hein? Sabe o que eu fiz? Eu concordei. Falei: você está certo. Ela falou, ela ficou assim: é mesmo? Você acha? Eu falei: não, você está certo. Eu tenho que melhorar. Eu concordei imediatamente. Eu poderia ter falado: nossa, o diabo falando na boca dela, Satanás maligno, repreende, mata seco, Deus manda matar agora. Deus vai em minha defesa, Senhor. Deus não vai defender ninguém não, velho. Isso aí sou eu. Sabe por que, irmãos, escute isso. Sabe por que muitas vezes o acusador vai contra a sua vida? Porque você resistiu a Deus no orgulho antes, de uma tal maneira, que Ele permite que o diabo vá e bote o dedo na sua cara. Deus não é, irmãos, não é vontade de Deus, não é vontade do nosso Pai, que o inimigo bote o dedo na sua cara. Não é. Mas nós resistimos à voz do Espírito Santo, tanto, que ele falou: tudo bem, você não me ouve, né, filho? Vou soltar um Rottweiler na sua perna. É o diabo. Ele não vai te matar não, mas ele vai torcer o seu braço para trás. Aí você vai me ouvir, ou não. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso aqui, cara, isso aqui é... Qual é a diferença entre ser confrontado e acusado? A diferença é a sua maneira de agir e interpretar. Como é que você age e como é que você interpreta aquilo que você ouve dos outros? Sempre levanta. Quando você está conversando com alguém, fica lá no fundo da sua mente aquela vontade, que parece que não tem diálogo, parece que não existe conversa com você, parece que ninguém consegue conversar comigo. Sabe por quê? Porque qualquer conversa comigo parece que é uma competição que acontece dentro da minha mente. Eu tenho que terminar a conversa colocando o ponto final na última frase e ganhando. Isso não é um diálogo, é uma disputa. Diálogo são 2 pessoas participando do entendimento um do outro para chegar num local comum, para crescerem juntas. Tem um monte de gente que não tem diálogo, ele disputa com o outro. Ele vai conversar com a esposa dele, não dá. Enquanto ela está falando: ô bem, você está dando, ai gostoso, ai eu sou mesmo mulher, ai gostoso daquela pai. Ela fala assim: olha aqui,
rapaz, você está fazendo isso, isso, isso. Fala comigo não, eu não quero ouvir. E a gente constrói orgulho em cima de orgulho. A gente não pode ouvir ninguém. Uma vez eu estava pregando em Taubaté. Ao final da pregação veio um senhor. O senhor levantou, um senhor de idade, se levantou no meio do culto e falou: olha, rapaz, glória a Deus pela sua vida, vou orar pela sua vida. Essa palavra me edificou muito, me ensinou muita coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você usou uma palavra aí no meio aí, ó, que fica feio você falar isso aí. Eu falei: olha, senhor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Muito obrigado. Eu concordo. É isso mesmo. E como que Deus trabalha? Porque se o acusador está indo atrás de alguém, na maioria das vezes, é porque você resistiu à voz de Deus antes. Deus falava: meu filho, isso não, isso é pecado, isso é aparência do mal. E você: ah, Deus, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aí você vai se enrolando, vai se enrolando, vai se enrolando. Aí chega um irmão e fala: ô, você é duas caras, hein, velho? Aí, ó. Você é duas caras, hein? Você é falso. E aí você faz o quê? Você se vira contra ele, ó. Diabo na boca dele. Estão falando de mim, pá. Deixa eu te explicar um exercício de verdadeiro crescimento espiritual, de verdadeiro conserto de caráter. Ouça o que as pessoas dizem sobre você. Ah, mas Jesus não fazia isso não. Ah, é? Mateus 16. Jesus chega para os discípulos e faz a seguinte pergunta: o que as pessoas andam dizendo que eu sou? Para que alguém que sabe quem é vai perguntar o que os outros estão dizendo sobre ele? Tinha muita gente chamando Jesus de bêbado, chamaram Jesus de Beelzebub, de maioral dos demônios, de herege, xingaram Jesus, amigo dos pecadores, amigo de prostituta. Jesus tinha muitos apelidos estranhos. Eu gosto da frase de um pastor que diz assim: para mim o nome mais lindo de Jesus não é Emanuel, Deus forte, filho Pai da eternidade, príncipe da paz, não é nada disso. É amigo dos pecadores. Porque foi por causa desse nome que eu fui salvo. Eu. Então nós somos ou confrontados nas nossas fortalezas, ou acusados nas nossas fraquezas. Eu quero dizer, irmão, não importa. Não fique olhando se é a fortaleza ou se é a fraqueza. Concorde. Preste atenção. Não é concordar com mentira. Preste atenção. Não é concordar com mentira, mas lá no fundo, bem lá no fundo do seu coração, onde só você e o Espírito Santo conhecem, você sabe quando alguém está falando a verdade para você. E como é que a gente vai para saber disso? Você fica incomodado. Porque, irmão, cá para nós, quando alguém está falando alguma lorota, você não está nem aí, velho. Você não tem nada a ver. Estão falando que você bebe sangue de cavalo morto. Ah, legal, tá bom. Eu estou falando. Agora, quando alguém começa a me falar: meu, você está mal, cara. Você trata os outros mal, velho. Aí, ó. Vai orando por mim, irmão. Você trata os outros mal. Você é grosso. Você é estúpida. Você foi ríspido demais, não precisava. Você foi ansioso demais, não precisava. Não levanta o braço, não sai na sua defesa, não. Deixa Deus falar, porque ou é Deus batendo contra a sua fortaleza, ou é o diabo acusando as suas fraquezas. Mas, como diz o apóstolo Paulo, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, 2 Coríntios 12. Eu terei prazer nas minhas fraquezas, porque onde eu sou fraco, é aí que eu serei forte. Como? Quando eu transformo fraquezas em força. Como? Quando eu concordo, quando o meu inimigo, ou alguma pessoa que não gosta de mim, me aponta numa área que eu não gosto de falar sobre, mas eu sou defeituoso ali.
É o que diz em Hebreus 12, ninguém gosta de ouvir repreensão, ninguém. Na hora que ela entra, ela começa a queimar aqui, começa a queimar aqui. Mas diz a palavra de Deus em Hebreus 12, que ela vai curar você. Ela vai transformar, Deus vai usar isso como um bálsamo, como óleo de cura, de restauração, e vai curar você. Por que que muitas pessoas não mudam? Porque ela está sempre assim, ó. Ela entra na fortaleza, algumas até ouvem, ela até ouve o que o outro vai dizer. A pessoa acabou de falar, então, mas você está totalmente enganado, cara. A pessoa acabou de dizer, fala, então, deixa eu explicar, não é nada disso que você está falando. Eu não sou assim não. E aí começa. Você sabia que muitas pessoas abandonam as igrejas quando isso aqui começa a acontecer com ele? A gente está aqui, né? A gente entra primeiro dia na igreja, estou dando uns exemplos, todo arrebentado, todo estrupiado, cheio de problema na vida, cheio de coisa, que não tem nada a ver nem com Deus, nem com o diabo, é você que plantou, você que fez tudo, a caca inteira sozinho. Aí você entra, aí Deus fala, aí você fica assim, ai Senhor, Senhor Jesus, me ajude, Senhor Jesus, muda a minha vida, Senhor Jesus, muda não sei o quê. E aí Jesus só aqui, tá bom. Aí começam os problemas. Sabe por quê? Você não quer ouvir que para mudar a sua vida, Deus vai ter que mudar você. Para transformar o clima talvez na sua casa, Deus vai ter que mudar você. E quando você está orando, você talvez não compreende que você está pedindo para Deus entrar com bisturi em você. E não Deus, muda a minha vida. Aí Deus, como? Muda toda essa igreja aqui, que esse pessoal aqui é ruim. Mas o Senhor coloca num lugar alto, água de coco, tal, a sombrinha, aquela pessoa, aquelas mulher bonita ou homem bonito com aquele troço de abanar, enquanto eu vejo o Senhor meter fogo em todo mundo, quebrar o braço do irmão, arrancar, fazer. Porque o meu problema, Jesus, deixa eu explicar para o Senhor, que o Senhor não está entendendo. Tem umas orações assim. Tem pessoas que não oram, ele quer explicar para Deus, gente. As pessoas estão chamando de oração as coisas mais loucas. Eu acredito que Deus tem senso de humor, porque tem que ter. Ouvir umas coisas que saem da nossa boca. Ô Senhor, em nome de... O cara ajoelha, tem que dar uma ajoelhada para dar uma valorizada. O cara vai lá, ajoelha. Ó Senhor, em nome de Jesus. Deus, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Ó Deus, vai lá e faz isso. Vai lá e faz aquilo. Então, Senhor, sabe aquele negócio? Então, vai lá e faz tal coisa. Deus, deixa eu te dizer, deixa eu te dizer, Senhor, este grupo, essa família, essa igreja, ó Deus, põe a tua mão. A gente quer contar uma coisa para Deus, como se Ele não soubesse. Então eu vou orar e vou dizer, Senhor, senta aí, Jesus, senta na cadeira. Tem cadeira aí, Senhor? Tem? Trono? Senta, que eu vou explicar o que o Senhor tem que fazer amanhã, hein? Toma nota, vai lá. Senhor, em nome de Jesus, quando eu acordar, eu já quero ser abençoado. Anotou? Anotei. Então, 2. Sabe aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão dando problema para mim? Letra grande agora, pesa a mão. Escreveu? Então, o senhor não está sabendo dos problemas lá que está na vida do irmão, né? Vou contar para o senhor, não está sabendo. O que é isso, cara? Isso não é oração, velho. Isso é loucura. Ah, mas ninguém faz isso não, pastor. A maioria faz. Sabe o que é a verdadeira oração? Você de joelhos falando, Senhor, eu não sou nada, não sei nada, não vejo nada, não entendo nada, e eu me entrego totalmente aos seus cuidados. Eu me entrego totalmente aos seus cuidados, Pai. Mostra para mim o que eu preciso ver. Fala comigo o que eu aguento ouvir. E me ajuda a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Essa é a verdadeira oração. Qualquer coisa fora disso é um tipo de feitiçaria e manipulação de poder espiritual. Onde já se viu um monte de ser humano
Como diz lá no livro de Jonas, que não sabe a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, ensinar para Deus. Paulo diz aos romanos assim: quem instruiu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem? Não tem. Então, irmãos, aos cuidados de Deus, é eu saber que eu não preciso me defender contra a acusação de ninguém. Sabe por quê? Eu tenho advogado. 1 de João capítulo 2, verso 1. Sabemos que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É Ele que me justifica, é Ele que está diante de mim, como diz lá no livro de Zacarias, onde o diabo estava na mão esquerda, acusando o sumo sacerdote Josué, e Jesus se colocou na mão direita e defendeu ele. Jesus defende você. Jesus, o sangue de Jesus é a justificativa do cristão. Não é blá 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 blá, não. Não é fala fala, não. É o sangue, Romanos 5, é o sangue de Jesus na cruz que nos justifica. Romanos 8 diz assim, Romanos 8:1, posto que agora já não há mais acusação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Mas se eu estou interpretando alguém me acusando de alguma coisa, significa que de alguma maneira eu fui tão orgulhoso que Deus teve que liberar o próprio acusador para botar o dedo na minha cara, para ver se eu acordo. Agora, quando ele começar a falar as verdades sobre o seu caráter, sobre o seu temperamento, sobre a sua vida oculta, sobre quem verdadeiramente você é, não levanta a guarda, não reage, não vai para cima. A Bíblia diz: concorda, porque somente concordando você vai poder fazer uma coisa que te liberta da prisão: o arrependimento. Senhor, agora eu sei. Eu achava que era o bambambam nessa casa, eu achava que era o estrela nessa igreja, eu achava que eu era o cara descolado, eu achava que eu era aquela menina que todo mundo gosta, mas eu pisei em um monte de coisa, de gente, eu não sabia. Vieram me falar que eu sou muito arrogante às vezes. Aí você dobra o seu joelho na sua casa e diz: Deus, me perdoa. Eu não quero ser assim. Trabalha comigo, Espírito Santo. Eu não vou construir uma fortaleza para o Senhor não entrar. Eu vou abrir as portas. Eu quero colocar todas as minhas fraquezas diante do Senhor. Hebreus capítulo 11 diz uma frase incrível. Diz assim, que os heróis da fé tiraram força da sua fraqueza e puseram em fuga o exército dos inimigos. Sabe que o diabo fica louco, irmãos? Com você? Não é quando você fica dando piroleta no monte, gritando e volta assim: nossa, e aí, cara, como é que foi? Ai, cara, foi legal. Nossa, por que você está falando assim? Ai, cara, é fogo puro. Eu fui no monte, cara, ó. Tô assim de tanto orar, os caras, nossa. Não muda o caráter. Acabou de vir do monte e já está trabalhando em soberba, orgulho e unja a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas. Entra no seu quarto, fecha a porta, porque o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Se existe uma área das nossas vidas onde nós somos constantemente bombardeados, onde dói, ou o diabo descobriu suas fraquezas, ou Deus descobriu suas fortalezas, seja um ou seja outro, descobre o que de verdade eles estão dizendo e se arrepende hoje, e desiste de ser, fazer, pensar e sentir isso hoje. Se entrega, porque somente se entregando você será livre da prisão. E você não sai da prisão espiritual enquanto não pagar o último centavo. O que é isso? Enquanto você não for até o fim, Deus te apertar igual um limão e ver a última gota. A hora que Ele der a última gota sua, Ele solta. Isso é Deus. E encerrando, por quê? Nossa, por que Deus faz isso com a gente? Porque Ele quer colocar você dentro do céu. E desse jeito que a gente está, a gente não entra num lugar perfeito como o céu. Então quando Deus esmaga a gente
É porque Ele ama a gente. Quando Deus coloca uma pessoa na sua vida e fala: ô meu irmão, o negócio é o seguinte, cara, você é isso, 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 você está fazendo isso, você não espana com esse irmão, não sai dando chute na lata dele, não. Presta bem atenção no que ele está falando. Enquanto ele estiver falando, vai ser duro, mas vai falando com o Espírito Santo: Senhor, se eu sou essa pessoa, me livra. A Bíblia é cheia desses exemplos. Gálatas 2, versículo 11 em diante, dos grandes dois ícones, vamos dizer assim, da fé cristã. O apóstolo Pedro, cara que andou sobre as águas, cara que curou doente, o cara era o apóstolo. Se encontra pela primeira vez com o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Paulo repreendeu o apóstolo Pedro na cara de todo mundo, porque ele se tornou repreensível, porque ele vivia uma vida dupla. O Paulo botou o dedo na cara de Pedro e falou: cara, você é duas caras. Quando você está aqui com a gente, você é nosso amigo. Vem o pessoal da ala espiritual, você muda, você tem vida dupla. Ele falou para o apóstolo Pedro, o líder da igreja, o cara cheio do Espírito Santo. Duas pregações dele converteram 8.000 pessoas. Ele andou sobre as águas. Quem que era o Paulo? Novo convertido. Chegou e falou: brother, você está com a vida errada na frente de todo mundo. Sabe o que Pedro fez? Botou a mão, levantou: quem é esse jovem? Quem é você, rapaz? Você matava cristão até ontem. Você era que prendia os crentes. Quem é você para falar comigo? Você nem andou com Jesus, você não sabe o que você está falando. Eu sou o líder de... Quando Pedro ouve Paulo dizendo na cara dele que ele tinha se tornado um cara de duas caras, sabe o que ele faz? Ele vai para Deus, fala: Deus, é verdade o que esse cara está falando. E Deus rapidamente o cura. 2 Samuel 11, 12. Davi era rei, cara, pode tudo. Chegou o profeta Natan e falou: ó, você é um adúltero, você é um sem vergonha, você é um pilantra, rapaz. Ele podia mandar matar Natan imediatamente. Sabe o que ele fez? Botou o joelho no chão e falou: Deus, me perdoa porque eu pequei. Todo mundo quer ouvir a voz de Deus, né? Ai, Senhor, fala comigo. Meu Deus, fala comigo essa semana, Senhor. Fala. Aí Deus: tá bom, vou falar na boca de alguém. Aí você não quer Deus mais. Acabou. Parece que Deus perde a força. E deixa eu te dizer, a maioria das vezes que Deus quiser falar com você, Ele vai usar uma pessoa improvável para ver se você quer ouvir mesmo a verdade ou quer mais um elogio, vai te transformar numa pessoa pior que você é. Se coloque de pé em nome de Jesus.